Olá, alunos da Opera Formação. Aqui quem está falando é o engenheiro Ivan Steffens. Vou falar um pouco agora sobre as minhas experiências. Também vou estar falando das NRs, que é um assunto muito importante para quem vai trabalhar com máquina. Então você, futuro operador, deve conhecer todos esses itens para que você trabalhe com segurança. Então vamos começar por aqui, né? Eu basicamente tenho mais de 30 anos de experiência no mercado de máquinas pesadas. Eu vim de uma família lá no sul do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, né? Em que já estava trabalhando com terraplanagem já antes da década de 80. Meu pai já tinha uma máquina de terraplanagem e eu tive o prazer de dar uma sequência nessa parte aí. Então a empresa lá se chamava Terraplanagem Polo Sul, né? E eu, particularmente, atuei de 94 até 2016 nessa empresa. Fora isso, eu trabalhei em outras escolas dando instruções, né, dando aula de máquinas pesadas, pelo meu conhecimento, porque quando eu trabalhei com terraplanagem, eu tive conhecimento tanto na parte operacional, como também tive muitas oportunidades aí na parte de mecânica, então minha experiência é variada. Tanto é que um dos meus trabalhos foi na Reche Agrícola, onde eu fazia análise de garantia das peças, né? Por eu ter conhecimento de como se desgastavam as peças, eu podia dizer se a peça tinha garantia ou se era mau uso, né? Então a experiência me proporcionou isso. As principais formações que eu tenho, né? Em 2014 me formei em engenheiro ambiental, La Salle, lá no Rio Grande do Sul. Depois disso eu fiz uma pós-graduação em gestão e educação ambiental. Dando sequência, fiz outra pós-graduação que me deu o título de engenheiro de segurança do trabalho. E hoje estou terminando, né? Estou entrando no 10º semestre de engenharia civil, né? Então tem bastante conhecimento nessa área aí de terraplanagem, construção, né? E meio ambiente, tudo atrelado aí junto com a segurança do trabalho nesse ambiente de terraplanagem ou de máquinas em si. Tive alguns cursos também, como Excel, instrutor de máquinas pesadas, oratório, e principalmente me especializei também na NR12 e na NR11, que falam sobre transporte e movimentação de cargas, né? Fiz curso separado da minha pós-graduação para que eu pudesse ter mais conhecimento, né? Mais bagagem para poder passar para vocês como alunos. Então, pessoal, antes de começar a falar das NRs, eu vou falar da importância do curso, né? Antigamente, a gente tinha os operadores que aprendiam no dia a dia. Houve-se uma necessidade de implementar conhecimentos além dos operacionais para que os alunos tivessem o conhecimento de como se portar e não só operar, né? Antigamente, eu me lembro, na minha época, chegava lá, pedia para o operador, deixava a gente pegando aos pouquinhos, né? E dali saía o operador, né? 2, 3 anos mexendo devagarzinho, um pouquinho cada vez, ali se fazia o operador. Hoje não. Hoje, em qualquer empresa que tu vá começar, a primeira coisa que eles já te exigem é o certificado de operador, né? Que ele garante que tu passou por um treinamento, né, específico que vai te dar condições de pelo menos iniciar o seu ramo de operador. E junto com o certificado também vem a carteirinha, tá, pessoal? A carteirinha depois eu vou estar falando para vocês ali, acho que na NR11, do que se trata e como é que se chegou na carteirinha, tá? Mas é importante porque nela você tem todas as informações do curso, né, junto com a sua fotografia de identificação. Se você não tiver esses dois aqui, você não pode nem subir na máquina, porque se vier um fiscal do Ministério do Trabalho pegar você em cima da máquina, eles vão gerar uma multa. Por quê? Porque só pode estar em cima da máquina pessoal qualificado, ok? Então é essa a importância de estar fazendo o curso hoje, que é tão importante, né? E se você observar bem, o curso ele é tão rápido que você vai sentir falta depois. É sexta, sábado e domingo e é o suficiente. Tem pessoas que pensam, mas não é pouco tempo. Você pensar bem quando você faz a carteira de motorista também. Você vai passar ali algumas horas dirigindo e depois você vai pegar a experiência no dia a dia, né? E da mesma forma, o curso de operador vem com essa mesma intenção. E agora, voltando aos assuntos das NRs. Para quem não conhece, o que são NRs? As NRs são normas regulamentadoras, mas o que isso quer dizer? São normas que fazem o regimento ou regulamenta os métodos de trabalho. Elas foram criadas em 1978 para proteger os trabalhadores dos acidentes de trabalho. Então, para quem não entendeu isso, eu vou mudar o jeito de explicar. É como se eu dissesse para vocês, olha, eu quero que vocês vão para casa, façam um bolo de laranja e me tragam ele pronto. Como é que vocês vão fazer? Tem pessoas que já sabem, né? Vão lá, fazem direitinho,
Mas e quem nunca fez um bolo de laranja? Como é que vai fazer? Primeira coisa, ele vai procurar uma receita para fazer o bolo de laranja. E com a receita em mãos, ele vai seguir o passo a passo para que o bolo de laranja dê certo. Da mesma forma, as NRs vão estar dando ali o passo a passo para que você trabalhe sem sofrer acidentes. Então é o principal objetivo das normas regulamentadoras em função dos trabalhadores, tá? Claro que a gente tem outras normas que regulamentam estabelecimento de trabalho, enfim, inúmeras outras normas, né? Hoje a gente tem cerca de 36 normas regulamentadoras, mas a gente usa para os trabalhadores umas 7, 8, às vezes até 12 ali, dependendo do tipo de ofício, ok? Então nós vamos começar a falar sobre a NR6, né? Geralmente todo mundo tem que passar pelo esse treinamento da NR6. Ela abrange todos os tipos de ofício, né? Então, se você vai trabalhar com máquinas, com caminhão ou com qualquer outra coisa, né? De repente dentro de uma indústria, você vai ter que utilizar os IPIs. Mesmo no escritório, às vezes você tem algum IPI que te ajude, uma lente que vai te ajudar, né? Um óculos especial para que você não fique muito exposto às radiações emitidas pelo computador, né? Sempre tem algum dispositivo de segurança individual que vai lhe auxiliar. No nosso caso, como a gente vai trabalhar com máquinas pesadas, eu vou citar alguns aí equipamentos que vão lhe auxiliar e vou mostrar como é que se faz a utilização. Então, EPI é equipamento de proteção individual. E principalmente aqui, ó, não é facultativo. Por que eu dou ênfase a esse não é facultativo? Porque muitas vezes eu já passei em obras e vi trabalhadores dentro das máquinas e a máquina parecia um escritório de tão limpo e os calçados fora dos pés, do lado de fora da máquina, né? O que não pode, né? Isso é errado. Se bater fiscalização, dá multa. Os equipamentos de proteção individuais foram feitos para serem utilizados durante o período de trabalho. Então, se você estiver dentro da máquina, obrigatoriamente você tem que estar calçado. O porquê disso? Imagina você estar trabalhando dentro de uma máquina, daqui a pouco a máquina vai começar a pegar fogo, quando você se dá conta, o fogo já é forte demais. Você vai calçar os calçados para descer da máquina ou você vai sair correndo de qualquer jeito? Essa é a prioridade. Você tem a segurança, daqui a pouco você pula da máquina e o chão está tudo cheio de rochas, ali você corta o pé, né? Então, é por isso que é importante você sempre saber que não é facultativo, é obrigatório. Tá? Em relação às responsabilidades do trabalhador, né, cabe ao trabalhador em relação ao IPI usar o fornecido pela organização, observando os dispositivos dos itens 6.5.2, ou seja, a obrigação de vocês é utilizar aqueles que a empresa fornece para vocês. Utilizar apenas para a finalidade que se destina. Então, por exemplo, o capacete é para se usar na cabeça e não colocar aqui no cotovelo para carregar ele como se fosse um cesto, né? Então, ele tem a sua utilidade e ele deve ser utilizado da forma correta. Responsabilizar-se pela limpeza e conservação, né? Então, você é responsável por manter a higiene desses equipamentos de proteção, assim como também guardá-los e conservá-los. Comunicar a organização quando extraviado, danificado ou tiver qualquer alteração que o torne impróprio para uso. O capacete, qualquer tipo de IPI, se você tiver perda dele, for roubado, extraviado, você tem que fazer a solicitação para a empresa que contratou você. Eles são obrigados a dar um novo equipamento para você sem custo. Tá? Esse custo quem vai pagar é a empresa, não é você. Ele não pode ter nenhum tipo de problemas que comprometam. Por exemplo, o protetor auricular ele não pode vir rachado, rasgado, até ardido, né? Defeito na borracha, né? Não pode ter defeito, ele tem que estar em condições de uso para que você realmente tenha segurança no trabalho de vocês, tá? E cumprir sobre as determinações da empresa sobre o uso adequado. Pessoal, toda empresa deve dar treinamento, independente de vocês já terem pelo treinamento das NRs, a empresa ela é obrigada a ensinar, a dar essas mesmas instruções para vocês, independente de você já ter passado ou não. E o importante é que você tenha essas NRs aqui sempre em mente ou guardada no computador, no celular, para que você dê uma olhada de vez em quando, tá? Isso aqui, quanto mais vocês souberem,
melhor para vocês. E quais as responsabilidades da organização, né? O que a empresa tem como responsabilidade? Adquirir somente o aprovado pelo órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e saúde do trabalho. O que isso quer dizer? Eles só podem dar EPIs para vocês que tenham o selo do Inmetro. O Inmetro, ele emite um certificado de aprovação, que a abreviação se chama CA, para cada tipo de IPI. Tá? Se você pegar a botina, ele vai ter uma abreviação CA e vai ter uma numeração junto. Quando o técnico de segurança do trabalho vai fazer uma análise daqueles equipamentos de proteção individual, ele vai pegar esse número do CA para ver a validade desse equipamento. Sim, equipamento de proteção individual tem um prazo de validade também. Orientar e treinar o empregado. Então a empresa é obrigada a treinar todos os funcionários, independente de que já recebeu o treinamento. Treina de novo. É aquele negócio, né? O seguro morreu de velho. Você não renovar, daqui a pouco você precisa e não tem. Fornecer ao empregado, gratuitamente o IPI adequado ao risco, né? Então, tem que ser o equipamento certo para o tipo de atividade que vai exercer. Registrar o seu fornecimento ao empregado, podendo ser adotados livros, fichas ou outros tipos de sistema. Usa-se muito a ficha de IPI. Essa ficha vai constar lá os tipos de IPI que cada funcionário recebe, né? Cada funcionário faz uma ficha individual, às vezes até fazer uma ficha coletiva. E nessa ficha vai estar descrito quais os IPIs que o funcionário recebeu, o número do CA desses IPIs, tá? E o empregado tem que assinar atrás de cada IPI, né, na ficha, que recebeu realmente, né? E o empregado, ele tem que estar ciente de que se ele recebeu, ele tem que usar. Justamente, porque se bater a fiscalização e constatarem que o funcionário não está usando, eles vão querer ver a ficha para ver se eles receberam. Aí eles pegam, a ficha está aqui e eles receberam, estão usando por culpa deles. Então, quem vai ser penalizado é o trabalhador e a empresa por não estar cobrando. Então tem isso aí. Agora, se ele não tiver a ficha de IPI, quem vai responder é somente o empregador, porque daí consta como ele não forneceu. Tá? Por isso a importância dessa ficha. Exigir o seu uso, é como eu falei para vocês, a empresa obrigatoriamente ela necessita exigir que o funcionário use e saiba usar também. Não adianta só dar o capacete e não mostrar como é que funcionam as regulagens do capacete. Substituir imediatamente quando danificado ou extraviado. Né? As outras responsabilidades aqui não vem ao caso aqui. Tá? Dando sequência, vou falar um pouco de cada item. O capacete, muitos operadores já me perguntaram, mas é necessário usar o capacete? A máquina tem aquela baita cabine ali, que é a prova de capotamento e tal. Aí eu disse assim, não, dentro da máquina não é necessário, mas eu pergunto uma coisa, você vai lembrar de colocar quando descer? E se você não lembrar, aí eu vou partir para dizer que você tem que usar direto. E aí se você descer, você já vai estar com o capacete. Por isso que muitas empresas obrigam a usar mesmo dentro da máquina, pelo fato das pessoas descerem e esquecerem de colocar. Então o operador vai utilizar o capacete, óculos de segurança, o abafador de ruídos, o cinto de segurança, claro, que não é esse de altura, mas é o cinto aquele da máquina, né? Pessoal, camiseta, a camiseta pode ser qualquer camiseta, porque ela vai proteger as partículas de pegarem na pele. Pode ser de poeira, derivados de petróleo, né? A gente tem pequenas partículas de petróleo que às vezes a gente não vê, estão ligadas à poeira e podem vir a se grudar na nossa pele. Então, por isso a camiseta e a calça, elas são consideradas IPIs, mesmo não tendo o certificado de aprovação, o CA, né? Mas é considerado, tá? Luvas de raspa, tá, pessoal? Pode ser, eu prefiro usar as luvas aquelas com as palmas emborrachadas. Elas são mais fáceis e maleáveis de trabalhar. E quando que eu devo usar? Sempre que eu for trabalhar com lubrificação ou com a parte mecânica da máquina, tá? Então lá dentro da máquina não é necessário utilizar. Mas se for descer para fazer uma lubrificação ou até um abastecimento, para evitar o contato dos lubrificantes ou derivados de petróleo, é importante que as minhas palmas das mãos estejam protegidas. A máscara, até há pouco tempo atrás a gente tinha um problema aí dessas doenças, né, que eram transmissíveis aí, em que a gente ficou aí quase 2 anos tendo que ser obrigados a usar a máscara diariamente em todos os ambientes, né. Hoje já não precisa mais, mas é importante ter uma máscara filtradora. Caso você desça da máquina, se a máquina for uma máquina gabinada com ar-condicionado, não precisa usar lá dentro. Mas se ela não tiver vidros que te protejam da poeira,
é interessante usar a máscara para que você proteja o seu corpo. A calça comprida eu já falei para vocês, e o calçado fechado. Pessoal, a principal preocupação no calçado não é a questão de, vou furar o pé com prego, alguma coisa desse tipo. O calçado, a proteção dele é contra derrapagens, por isso a sola dele é feita de borracha ou EVA.